Boa noite, irmãos, paz do Senhor, amém? Hoje é um dia de festa, de gratidão a Deus pelos 119 anos da nossa igreja. A Assembleia Geral esteve reunida também durante esses dias lá em Maringá. É um tempo muito gostoso de reunião e de decisões, a respeito da vida da igreja. E também na igreja local nós tomamos decisões, através do conselho. E o conselho decidiu que essa noite seria uma noite para marcar a vida nossa como igreja e também a vida da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nessa celebração de louvor, adoração ao nome do Senhor nosso Deus e também de recebimento de novos membros, pública profissão de fé e também batismo. Eu estava pensando bastante a respeito da meditação aqui nesta noite com os irmãos. E confesso que foram muitos os textos, e muito tempo na comunhão com o Senhor nosso Deus para nós falarmos. E eu vou falar sobre um texto que é bastante conhecido de todos nós, mas que é a igreja do coração de Deus, a igreja primitiva, lá de Atos capítulo 2, o verso de número 42 ao 47. Prometo que eu não falarei muito para que os irmãos depois possam participar aqui também juntos na pública profissão de fé e batismo. Atos 2, do 42 ao 47, uma igreja inspiradora. Atos 2, do 42 ao 47, uma igreja inspiradora. E que seja essa a igreja que você está frequentando, e que você seja essa pessoa inspiradora na vida de outros, para levar o Evangelho e a palavra do Senhor nosso Deus, e para viver essa igreja, Porque a igreja nós vivemos nosso dia a dia. A igreja nós não descrevemos, a igreja nós não falamos, a igreja nós não olhamos, a igreja nós vivemos no nosso dia a dia, Assim está registrada a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos colocar mais uma vez em pé, em reverência à palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar, irmãos. Bill Hybels, ele disse que a igreja mais importante do mundo não é aquela que você vê pelo seu tamanho, mas é a igreja que está sendo edificada dentro de você. A igreja mais importante, a maior e a melhor igreja, é a igreja que está sendo edificada dentro de você através da sua palavra. Diga para o seu irmão do seu lado, você é igreja e você é importante para Deus. Você é a igreja e você é muito importante para Deus. Porque o Senhor Jesus disse, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita a minha vida, a sua vida. E Paulo diz, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. E se alguém destruir o templo do Espírito Santo de Deus, que sois vós, vai acertar a conta com ele. Ele diz assim, e Deus vos destruirá. Então, nós somos essa propriedade exclusiva de Deus, para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus. E a igreja primitiva, amados irmãos, nós estudamos juntos com os nossos alunos da classe Catecúmenos, falando sobre essa igreja,
É a igreja que atendeu verdadeiramente às inspirações do coração de Deus, da vontade do Senhor nosso Deus. Ela se propôs a viver segundo a vontade do Senhor nosso Deus e ela viveu. Aquela igreja, ela possui assim uma vida muito exemplar, porque eles amavam estar reunidos, e eles se reuniam na casa e se reuniam nos templos. Eles gostavam de estar juntos, né? Ela tinha um profundo compromisso com a doutrina dos apóstolos que eles tinham recebido, e eles ministravam e estudavam a doutrina dos apóstolos constantemente. Era uma igreja também engajada socialmente, no atendimento àqueles que estavam passando por necessidade. Ela não apenas falava de Jesus, mas ela fazia discípulos para Jesus. Porque uma coisa é você falar de Jesus, e outra coisa é você fazer discípulos de Jesus. Falar de Jesus qualquer um pode falar. Agora, fazer discípulos para Jesus é algo completamente diferente. Porque só pode gerar discípulo aquele que é discípulo. E só pode gerar discípulo aquele que se torna exemplo, se torna padrão para aqueles que estão caminhando com você, ou para aqueles que você está ensinando o Evangelho. Porque sempre fica aquela expressão que é muito conhecida de todos nós: o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Então, fazer discípulo é viver e ser exemplo, como a igreja primitiva se tornou para a igreja daquela época e se torna para nós, em uma igreja exemplo a vida inteira. Ela tinha uma grande comunhão dentro da igreja, né? Como nós cantamos aqui, né? Uma família, eles eram uma família, mas também eles tinham comunhão fora e se faziam conhecidos fora da igreja, ao ponto de que as pessoas começaram a olhar para eles e ver o que estava acontecendo na vida deles e acontecendo naquela igreja, e eles iam se chegando e queriam participar daquela igreja, porque era algo maravilhoso, era algo que não se encontrava em uma outra comunidade, que não se encontrava em um outro lugar. Mas ele, naquela comunidade de Jesus Cristo, ali sim estava a presença de Cristo Jesus, e ali estava a verdadeira comunhão, e ali estava aquele momento gostoso que as pessoas podem e precisam viver debaixo da graça maravilhosa e do amor de Cristo Jesus. Fica tranquilo, deixa que eu ajudo você. Calma, pode deixar. Criança é assim mesmo, né? E se nós quisermos ter crianças na igreja, nós vamos ter que ter esses momentos de imprevisto, mas tudo se resolve, né? Essa é a igreja de Cristo, que ama as crianças, né? Que consegue amar as crianças, apesar das dificuldades, porque seria fácil, né? Fazemos o culto aqui sem ter nenhum imprevisto, né? Oh, que bênção que é, né? E nem precisaríamos exercitar o nosso amor, a Denise, o Paulo, o Ideraldo, exercitar a paciência com pais e avós, né? Na presença de toda a igreja, ter que vir aqui à frente, né? Sem ficar vermelho, sem ficar irritado, né? E saber que faz parte da nossa vida, né? As crianças, e glórias a Deus por isso. Isso faz parte exatamente daquele ponto, né? Que nós sempre dizemos: Senhor, dá paciência, né? Senhora pedindo paciência para o Senhor, né? Aí acontece coisas na sua vida que você está fora do seu controle, e aí você diz: Senhor, me ajuda, porque eu não aguento mais isso. Mas você não pediu para paciência? Então é você que vai ter que ter paciência para cuidar desse assunto até o final, porque é o tratamento de Deus na sua vida. É como Deus está tratando aí na sua vida. Vamos dar uma olhada aqui, amados irmãos, em alguns aspectos dessa igreja, né? Que é a igreja que eu quero e espero que os que estão chegando vivam dessa forma, que aqueles que estão chegando, né, consigam ver essa igreja aqui dentro dessas quatro paredes, mas consigam ver também essa igreja lá fora das quatro paredes, né? Porque se você me encontrar lá na rua, né, fala: o pastor nem olhou para mim, né? O pastor mudou de calçada quando ele me viu, né? Oh, que coisa. Aquele irmão, né? Tem uns que tem problema de vista, então você releva, tá? Eles não enxergaram, né? Mas quando o irmão não enxergar, você levanta a mão e fala assim: ô irmão, paz do Senhor, tudo bem? Como é que você está? Né? Como é que vai a família, né? Você tem todo o direito de cumprimentá-lo. Seu Plínio, de vez em quando, eu tenho que desviar dele, mas ele vem na calçada que eu estou. É difícil, não tem jeito. E ele sempre conta uma história, né?
Quando você se encontrar com seu primo, espere isso, né? É bom isso, né? Nós vamos ter essa comunhão e valorizarmos essa comunhão, né? Porque sempre que nós encontramos, ainda essa semana, quando eu me encontrei, né? E tinha uma pessoa que estava comigo e a pessoa estava muito triste. Aí nós já saímos rindo. Isso é a igreja, né? Isso é a igreja que abençoa, que nos anima, que nos encoraja, que alegra o nosso coração e que nos ensina que viver neste mundo é algo fascinante. Quando a gente tem Jesus caminhando conosco, quando a gente tem Jesus do nosso lado e quando nós temos esses irmãos amados. Eu quero destacar aquilo que nós já falamos ali em cima. Primeiro, firmeza no ensino na doutrina dos apóstolos, versículo 42, ele diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que gostava de estudar a Bíblia. Era uma igreja que gostava de estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Era uma igreja que tinha prazer em conhecer a Cristo Jesus. E como a palavra nos diz, conhecer e continuar conhecendo, né? Crescer até a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Nós precisamos ter esse desejo no nosso coração. Isso precisa estar ardendo nas nossas. O desejo de estar na igreja, trazer a Bíblia, ler a Bíblia, né? Quando o pastor estiver falando, se você puder, traga o seu caderninho, vai anotando os pontos que o pastor está falando, para que depois você possa confirmar no texto se é isso mesmo. Ou se você tiver que falar para alguém, você pega esses pontos que você anotou e você passa para alguém isto e fala assim: olha, viva isto que você vai ser realmente muito abençoado pelo Senhor nosso Deus. Essa igreja, amados irmãos, que gosta de estudar a palavra, né? E como é gostoso quando você vai num lugar e as pessoas estão com a Bíblia. E como é gostoso quando você vai num lugar e você começa a recitar versículos bíblicos e as pessoas recitam junto com você os versículos, porque conhecem a palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui ontem conversando a respeito da leitura da palavra de Deus. Foi recomendado inclusive para todos eles, né? E uma das recomendações foi do presbítero Pércio, e ele pôde falar isso aí com muita propriedade para todos eles. Não, vocês precisam ler a Bíblia, porque eu já li a Bíblia inteira 10 vezes. Meu Deus do céu, 10 vezes. Ele não falou para se mostrar, ele falou para dizer da experiência dele com a Bíblia, e que é possível, né? E que é bom. Você já leu quantos livros da Bíblia, né? Até que parte você conseguiu ir quando você pegou de Gênesis a Apocalipse, né? Você conseguiu chegar até o final? Esses discípulos, eles amavam estudar a palavra do Senhor, o nosso Deus. Mas a igreja sempre teve desvios na caminhada, e houve esse afastamento. E por isso que o Senhor de vez em quando dá uma sacudida na sua igreja, para que ela volte para a palavra do Senhor nosso Deus. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, não com a palavra de homem. O que eu disser que não estiver na Bíblia, não espere para receber, não. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Tem muitas pessoas que buscam, né, em denominações, igrejas e nos cantos por aí, né, querendo resposta para a sua própria vida, mas não resposta de Deus, resposta de homens. E aí leva uma profetada e fica chateada com a igreja, fica chateada com Deus, porque ela foi no lugar errado, né, e procurar também ouvir de pessoa errada. Porque ela não quis ouvir de Deus, ela quis ouvir da boca de pessoas, e não da palavra do Senhor nosso Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aqueles que comercializam a palavra do Senhor, Deus não tem compromisso com eles, não. Em segundo lugar, amados irmãos, então eles perseveravam na doutrina, eles amavam estudar a palavra. Em segundo lugar, era uma igreja que gostava de orar. Você gosta de orar? Essa igreja aqui, os irmãos que estão chegando e gostam de orar, vocês vão ser desafiados a orar, vão ser desafiados a estar na torre de oração, né? Talvez fazer uma coisa que você nunca fez, né? Que é passar 1 hora de joelhos, ou passar 1 hora ali diante do Senhor orando, né? O Walter disse que nós vamos precisar de trocar o nome, né, da torre de oração, né? Porque muitas pessoas têm sido abençoadas através da torre de oração, né? Muitos milagres têm acontecido, mas tudo isso é porque o povo de Deus está orando, e Deus ouve a nossa oração, e Deus atende às nossas orações, né? E aquele povo, eles sabiam que eles dependiam tão somente de Deus, e é isso que nós precisamos aprender, que nós dependemos tão somente de Deus. Eu tenho meus bens, tenho minhas coisas, temos o nosso trabalho e tudo mais, mas a nossa dependência maior é de Deus. A sua dependência maior é de Deus.
Porque seu patrão, qualquer hora, pode mandar você embora, né? Seus amigos podem te abandonar, né? Mas Deus jamais nos abandona, né? Só uma pergunta, ela vai responder, os irmãos vão saber por quê, né? Mas vou fazer, é ou não é, Denise? Né? É ou não é, João? Deus nunca nos abandona, Ele sempre vem ao nosso... É ou não é, Jair? Né? Eu estou perguntando isso porque Ele sabe que nós conversamos sobre essas histórias deles, as experiências deles com o Senhor nosso Deus, né? De como Deus veio ao encontro deles, como Deus os socorreu. E amados irmãos, eles estavam, versículo 1,14, diz que eles perseveravam unânimes em oração. Lá no capítulo 3, versículo 1, os líderes da igreja, os discípulos estavam sempre em oração, né? Às 3 horas da tarde, o horário da oração, eles estavam subindo para orar, né? A liderança, né, orava. Os primeiros sinais, né, foram frutos de oração, né? Pedro está preso, a igreja ora e Pedro é solto da cadeia. Paulo e Silas estão presos, eles oram e Deus ouve as orações dele. Era uma igreja que orava em todo o tempo. No momento de dificuldade, no momento de lutas, nas cadeias, sempre estavam buscando, orando na presença do Senhor nosso Deus. Eu ontem comentei com eles e falo para toda a igreja, né? Quando você for para a sua oração, vá para a sua oração sempre e leve a sua agenda, o seu caderno, né? Porque quando você vai para a oração, você não vai para falar só para Deus, você vai para ouvir a Deus, né? E quando nós vamos falar para Deus, nós podemos falar tudo para Deus, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. E eu faço isso quando eu vou para a oração, eu levo meu caderninho, porque eu estou orando e aquilo que Deus está falando, eu estou anotando ali, né? Porque quem faz a minha agenda não sou eu, quem precisa fazer a nossa agenda é Deus. Deus precisa fazer a sua agenda. Deus precisa ser prioridade na sua agenda. Ele precisa participar na organização da sua agenda. Por isso, quando você for orar, quando você for ler a palavra, já esteja com o caderninho do lado para orar aquilo que Deus está dizendo. Olha, você deve fazer assim. Tem algumas coisas que Ele vai dizer, que você vai dizer: Senhor, mas eu vou ter que fazer isso mesmo? Senhor, isso eu não quero fazer, isso não é legal não, Senhor. Mas o Senhor está colocando lá para você fazer, né? Faça uma agenda quando você estiver orando. Deixa Deus dirigir a sua vida, seu trabalho, sua família. Se você não teve essa experiência, eu vou desafiá-lo a ter. Porque Ele falou comigo. Ele fala comigo. E ontem eu descobri que Ele fala também com outras pessoas, porque os irmãos que vieram aqui ontem deram testemunho e Deus falou com eles também. Assim como Deus falou com Moisés. Deus quer falar conosco, mas nós precisamos abrir nosso coração e deixar o Senhor falar. Esse era um povo que gostava de orar, que gostava de conversar com Deus, na ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, amados irmãos, era uma igreja cheia de temor a Deus. Temor, o que é temor? Versículo de número 43, né? Diz lá: em cada um havia temor, havia muito temor, havia muito respeito pelo Senhor o nosso Deus, né? Havia muita honra ao Senhor nosso Deus. Eu amo ver as pessoas nesse temor diante do Senhor nosso Deus, né? As pessoas chegam aqui na igreja, às vezes elas chegam e vão ali, dobram os seus joelhos e ficam ali orando. As pessoas chegam aqui na igreja, elas se assentam e pegam a Bíblia e vão ler a Bíblia e vão ter comunhão com o Senhor nosso Deus. Isso é temor. Você não chega aqui dentro da igreja para você ficar batendo papo com os irmãos dentro da igreja. Você chega dentro da igreja já com temor e tremor, e você já está na presença do Senhor nosso Deus. O culto não começa quando alguém vem aqui à frente. O culto não começa quando alguém chama os irmãos para louvar, para cantar, para exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. O culto não começa quando você é convidado para se levantar aqui para fazer uma leitura. O culto começou quando você se dispôs a vir à igreja. E você já colocou a sua vida à disposição do Senhor, a sua mente à disposição do Senhor. E quando você chega aqui, você se assenta e você pega a sua Bíblia e você já está na presença do Senhor, o nosso Deus. E você já está adorando ao Senhor, o nosso Deus. Você já está conversando com o Senhor, nosso Deus. O culto já começou para você há algum tempo atrás, né? Mas muitos esperam que o culto comece aqui, quando a pessoa vem aqui à frente e convida os irmãos para se colocarem em pé. Outros estão esperando, né, que o culto comece quando ele chegar, porque ele chega atrasado, né? Chegou atrasado o culto, não sei quando é que o culto vai acontecer na sua vida.
né? Mas deveria estar começando meia hora antes, quando você já estava se preparando para vir à igreja. Uma hora antes, quando você já começou a orar, dizendo: hoje eu vou à igreja e eu vou bater um papo com o Senhor, meu Deus, e eu vou louvar e vou exaltar e vou glorificar o nome do meu Deus. Quem conhece a santidade de Deus não brinca. Quem conhece a santidade de Deus se curva na sua presença, porque sabe que Ele é Deus Todo-Poderoso. Os filhos de Eli desobedeciam ao Senhor e faziam um culto ao Senhor de qualquer forma. O Senhor pediu a cabeça deles. Os dois morreram. E o sacerdote Eli também, quando ficou sabendo que os seus filhos tinham morrido por causa da desobediência, ele caiu da cadeira. E certamente era meio fortinho assim, caiu e acabou se machucando, quebrando o pescoço e morreu. Quando nós conhecemos a santidade de Deus, nós reverenciamos ao Senhor nosso Deus, e nós não brincamos com o Senhor o nosso Deus. Beltesazar fez a mesma coisa, tentou zombar do Senhor o nosso Deus, e sofreu as consequências. Ananias e Safira tentaram enganar ao Senhor nosso Deus, numa parte assim que é muito difícil para nós, né? Nos convertemos no bolso, e eles foram levar a oferta deles lá, e que tentaram enganar os discípulos, né? Aí um chegou lá e falou, morreu, o outro chegou lá, morreu, vai os dois já sepultar. Com Deus, a gente, diante da santidade de Deus, a gente não brinca. Quando você adentra o templo, não é por mim não, por mim você pode ficar do jeito que você quiser, mas Deus é santo e é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E naquela igreja havia muito temor, amados irmãos. Naquela igreja havia, né, uma extraordinária intervenção de Deus, havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos, milagres aconteciam por causa dessa reverência, por causa desse temor, por causa dessa fé. Às vezes nós queremos crescer espiritualmente, mas não temos esse temor diante do Senhor nosso Deus. Lemos a Bíblia tão somente, às vezes, para tirar sorte, né? Você conhece aquele irmão que tira sorte na Bíblia? Ô Senhor, fala comigo. Aí ele abre lá, lê esse texto. Não, você tem que ler a Bíblia e meditar, não tem que tirar sorte na Bíblia. Tem uns que tem caixinha de promessa, negócio de caixinha de promessa. Não, você tem que ler a Bíblia. Isso é temor a Deus, isso é intimidade com Deus, isso é querer conversar com o Senhor, o nosso Deus. Para que os milagres aconteçam na sua vida, você precisa buscar ter intimidade com o Senhor, o nosso Deus. Eu quero citar rapidamente com os irmãos, era uma igreja que celebrava com entusiasmo, era uma igreja alegre, era uma igreja feliz, né? Uma igreja que quando se reunia, era motivo de festa. Glórias a Deus por isso. E quando você chegar aqui nessa igreja, chegue sempre na igreja assim, esperando que alguém vá te cumprimentar assim, porque você não está chegando para um funeral, você está chegando para uma celebração, você está chegando para um momento de culto, você está chegando para um momento de louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Está chegando para um momento de festa mesmo, onde o Senhor é exaltado e glorificado, e ninguém pode impedir, nem o diabo, nem o inferno pode impedir você de louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, né? Era uma igreja que fazia isso diariamente, perseverava unânimes no tempo, partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria. Eles eram alegres. Você é um cristão, você é alegre, né? Você é um cristão, você é alegre. Isso é natural do cristão. Paulo diz lá na carta aos Filipenses que é uma ordem: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Outro dia eu estava com uma pessoa, ela estava lamentando muito e chorando muito e reclamando muito. Eu disse: não é hora de lamento, é hora de glorificar, é hora de exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Joga isso tudo fora e vamos louvar ao Senhor, e vamos viver realmente o que a palavra do Senhor nosso Deus nos ensina. Lá no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Quando você sai alegre já. Às vezes o diabo faz alguma coisinha no caminho para tentar incomodar você, né? Às vezes mexe com as crianças, né? Às vezes mexe com o marido, às vezes mexe com a esposa, né? Às vezes põe alguém ali na porta da igreja, aí você chega, ai meu Deus do céu. Aí não, eu vim aqui para louvar, adorar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Louvor na igreja, amados irmãos, é constante. Nós louvamos ao Senhor constantemente. E por último, é o penúltimo, era uma igreja de comunhão, valorizava a comunhão. Eles partiam o pão de casa em casa, gostavam de estar juntos, né?
Já observaram que quando nós reunimos sempre tem o que comer? A Rosana perguntou, pastor, fazer o bolo do aniversário ontem, foi esse bolo? Pastor, pode ter um cafezinho depois do culto hoje? Né? Pode ter o cafezinho depois do culto hoje, vamos fazer o cafezinho depois do culto hoje. Né? Gostamos de ter comunhão, gostamos de estar juntos. Isso aqui é uma prévia lá do céu, né? Vamos estar juntos sempre. E por último, amados irmãos, é uma igreja que impactou a sociedade. Impactou a sociedade, ao ponto de que eles ouviam falar a respeito daquela igreja, a respeito da mensagem daquela igreja, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam ser salvos. O Senhor ia trazendo. As pessoas nem sabiam por que estavam chegando. As pessoas nem sabiam por que estavam vindo. E nem eles sabiam. Espera um pouquinho, mas quem falou de Jesus para você? Quem falou a respeito da igreja para você? Ninguém falou. Eu estava passando aí, senti a vontade de chegar e eu vim. O Espírito Santo de Deus fazia a obra no coração das pessoas, porque quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. Então, quando a igreja vive, a igreja, né, na presença do Senhor nosso Deus, as coisas acontecem naturalmente. Você não precisa pedir, porque Deus sabe todas as coisas. Amém? Feche teus olhos então, eu quero orar com você. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, poder e misericórdia, nós estamos aqui como a sua igreja nesta noite, Pai. E queremos, ó Deus, viver e vivenciar, Pai, esta igreja a cada dia nas nossas vidas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Senhor, visita cada um dos teus servos aqui nesta noite, Senhor, e permita, Deus, que os teus servos sintam sede e fome da sua palavra, Senhor, e sejam, Deus, zelosos por aprender da sua palavra, Senhor. Ó Deus, dá-nos, ó Pai, o desejo ardente de ser uma pessoa de oração, Senhor, de buscar o Senhor sempre, de viver em oração, em comunhão, Senhor, com o Senhor, Pai. E quando nós orarmos, fala conosco, Pai. Queremos que o Senhor faça a nossa agenda. Não queremos, ó Deus, caminhar segundo a nossa vontade, mas queremos caminhar segundo a tua vontade, Senhor. Dá-nos, ó Deus, muito temor e tremor na sua presença, Pai. Possamos, Deus, respeitar mais os horários de culto que os nossos horários de trabalho, Senhor. Que sejamos, ó Deus, ó Pai, fiéis ao Senhor, os nossos horários, Senhor, meu Deus, de serviço na tua obra, Senhor. Que possamos, ó Deus, zelar por isso, Pai, com temor e tremor na tua presença, Senhor. Permita, ó Deus, que as maravilhas do Senhor estejam acontecendo no nosso meio, Senhor, e que nós sejamos uma igreja que celebre, ó Deus, com alegria, Senhor, com satisfação, Senhor, com prazer, Senhor. Que sejamos uma igreja, Senhor, de comunhão, Senhor, onde, ó Deus, amamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, abençoamos uns aos outros, Senhor, e levamos a carga uns dos outros, Pai. Permita-nos, ó Deus, ser essa igreja que impacta a sociedade, Senhor, para que muitos venham, Senhor, e recebam e conheçam o Senhor como único e suficiente Salvador, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Eu vou falar o nome aqui e você